Ok, então, gente, muito boa tarde, né? Agradecemos a participação de todos esses agentes que nos prestigiam já há algum tempo. Hoje vamos falar de um destino maravilhoso que é a Côte d'Azur, ou a Costa Azul, né? Traduzindo para o português, aquela região toda que a capital é Nice, que está ali Mônaco ao lado também, que é um pequeno principado, como sabem. E o nosso amigo Antônio Caeiro, que nos prestigia aqui desde da primeira capacitação até a centésima, né? Eu digo sempre que ele vai fazer também a milésima, né? E o nosso querido Félix também, que está lá em Madrid, em Toledo, aliás, né? Para ser mais preciso, nosso diretor comercial na Trabax, e que também vai dar uma palavrinha para vocês antes do Antônio iniciar esse treinamento para essa região maravilhosa, né, dali do sul da França, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e Félix tem a palavra. Obrigado, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar efetivamente da Costa Azul e de cidades importantes como Nice, como Cannes, como Mônaco, Monte Carlo. E para isso temos, logicamente, o nosso Antônio Caeiro. Só uma coisinha, lembrar que nós temos feito um programa, um produto muito especial que chama-se Europa VIP. Tá? Tudo isso já está inserido dentro do portal também da Mondiale e toda a nossa programação fica neste momento uma promoção de preço congelado, preço de 2020 para o 21-22, tá? Porém, tudo isso já está disponibilizado no portal da Mondiale. Porém, vamos viajar, né? Vamos para aquela área maravilhosa, lleno de charme, que é a Costa Azul. Antônio, boa tarde. Boa tarde. Estão vendo? Félix? Agora sim, tá. Ok. Então, boa tarde, bom dia aí, né? Ou boa tarde, não sei. Boa tarde, já. Bem-vindos a mais um treinamento. Hoje vamos falar de uma região, como o Leonardo disse, que é do sul da França, né? Uma parte chamada Provence, né? Província, que faz fronteira com a Itália. Para vocês terem uma ideia de como é que nasceu essa região, como é que passou para a França, porque não era francesa, né? Eu vou fazer uma pequena introdução histórica e tem aí alguns mapas que dá para entender um pouquinho como é que é isso. Primeiro tem o mapa da Itália, que não tem nada a ver, mas parece que não tem nada a ver. A Itália não era um país unido como é hoje em dia, não é? Estava dividido em vários pequenos reinos e um deles era o reino da Sardenha, que vocês podem ver no mapa da esquerda, aí a verde, não é? Tudo no lado esquerdo, e tem uma região amarelinha, que é a República de Génova, e essa a parte que nós vamos falar a seguida pertencia uma grande parte a Génova, não é? Depois tem, em 1796, a situação é essa, da Itália, não é? Com essa parte da Costa Sul. Depois apareceu, depois da Revolução Francesa, de 1789, apareceu Napoleão Bonaparte, que vai conquistar tudo, Itália inteira também, aí fez a República Cispadana, como ele chamava, não é? Depois do Napoleão Bonaparte ter perdido a guerra, no princípio de 1800, ele perdeu a guerra no final de 1814, né? Aí se faz uma reunião em Viena, em 1815, e aí, como podem ver no mapa da Itália, tem a região de Veneza, por exemplo, que foi entregue aos austríacos, né? Ficou tudo. E é dessa luta contra o ocupante do norte da Itália, da região de Milão, não é? A Lombardia e o Vêneto, que vai nascer a unificação de Itália. E aí, isso foi em 1860. Em 1870, eles vão conquistar Roma, não é? Não conquistam logo Roma, o Reino de Itália, porque necessitavam de negociar com alguns estados europeus católicos, não é? Porque atacar Roma era atacar o Papa, não é? E aí podia complicar a coisa e perdiam outra vez essa possibilidade de fazer um Reino Unido. E é nessa negociação entre 1860 e 1870 que essa parte que hoje em dia é a Costa Azul vai passar para os franceses, não é?
Aí um dos grandes protagonistas dessa unificação da Itália foi um cara que se chama Giuseppe Garibaldi, que nasceu na ilha da Córcega, não é? E se casou, depois vai para o sul do Brasil, aí casou com a Anita Garibaldi, que vocês estão vendo aí, participou aí nessas revoluções, nessas guerras dos farroupilhas, como se chamavam, não é? Depois regressa à Itália e vai participar nessa unificação do reino da Itália, que se chama o Risorgimento, não é? Assim que, devido a essa negociação entre o reino da Itália e os Estados católicos, nomeadamente a França, então os italianos, o reino da Sardenha, o Vittorio Emanuele vai entregar uma parte dessa parte de que fazia fronteira com a Itália, né? Assim que Nice, como a Saboia e tudo isso, passou para os franceses, não é? Por isso toda essa região tem uma forte tradição italiana, não é? Precisamente porque era italiano, não é? Pertencia ao reino de Itália, não é? E o Giuseppe Garibaldi, só por curiosidade, nasceu em Nice, por exemplo, não é? Que hoje em dia é francês, não é? Assim que depois de passar para o reino da França, aí já temos o mapa da França, estão vendo onde é que fica situada essa região chamada Provence, Alpes, Côte d'Azur, porque também aí terminam ou começam essa cordilheira chamada os Alpes, que depois vão por Itália, Suíça, tudo isso acabando do outro lado, na Áustria e da Eslovénia, não é? Então essa região tem essa cordilheira dos Alpes que forma como que uma barreira, não é? Contra os ventos frios que vêm do interior da França, um vento muito frio chamado Mistral. Daí que essa cordilheira dos Alpes é uma proteção contra o frio e tornaram essa zona, essa região, essa francesa, tem um microclima especial, mesmo os invernos são muito agradáveis, não é? Por isso, desde sempre, foi uma região que, digamos, os viajantes e os turistas sempre procuraram essa região porque tem esse microclima que tornaram esta região uma das regiões mais procuradas em todo o mundo e, precisamente, aqui na Europa, então, digamos que era onde se reuniam os ricos de todos os europeus, não é? Reis, princesas, industriais, bilionários, do mundo inteiro se reuniam aí nessa região, hoje em dia conhecida como Côte d'Azur. A Côte d'Azur, ou Costa Azul, é a continuação de uma região italiana que faz fronteira, que se chama Riviera Italiana, que fica pertinho da fronteira com a França, fica, por exemplo, a famosa cidade de São Remo, não é? Famosa pelo Festival de São Remo, toda aí tem pequenos vilarejos, pequenas cidades, que vocês também podem, desde início, podem visitar, porque é muito interessante ir até fazer essa estrada costeira, né, para chegarem na Riviera Italiana. Mas nós não vamos falar da Riviera Italiana, vamos falar também, se chama Riviera Francesa, não é? Mas é mais conhecida, claro, como Costa Azul, não é? Assim que a Costa Azul, vocês vão chegar, porque há um aeroporto internacional em Nice, assim vocês vão chegar, os vossos clientes vão chegar em Nice e aí se vão alojar no hotel e tal. Nice não tem uma praia muito bonita, embora seja desde sempre que foi uma região frequentada por milionários do mundo inteiro que vinham para Nice, não era exatamente para tomar sol, né? O turismo, como eu vou falar um pouquinho mais para a frente, o turismo este massificado começou nos anos 30, não é? Até aí tinham os ingleses no século XIX, princípio do século XX, viajavam as pessoas da classe muito alta, não é? Que ficavam alojados em hotéis de luxo, né? Hotéis palácios, como se chamam, não é? Como se chamavam, não é? E eles não vinham para tomar sol, não é? Tomar sol, a pele escura, bronzeada, era sinônimo que você pertencia a classes baixas que trabalhavam no campo, não é? Isso era um horror, não se podiam confundir com os pobres, não é? E então eles vinham basicamente para encontrar amigos, se alojavam nesses hotéis palácios, nasciam os cassinos também, nasciam as termas, e aí à noite iam jantar nos hotéis, nos cassinos, e passeavam nessa avenida aí que está juntinho ao mar, não é? Que se chama precisamente a Promenade des Anglais. Promenade des Anglais quer dizer o passeio dos ingleses, né? Todos vestidos, por aí passeavam, utilizavam o mar apenas para nadar um pouquinho, não tomavam sol, como eu já disse, contrariamente a hoje, né? A praia de Nice não é uma praia de areia fina, por exemplo, não é uma praia de pedras, de pedra, não é muito agradável, mas tem uma areia escura, como estão vendo aí, mas enfim, dá para tomar um sol.
tem muita gente que vai nadar no mar e tal, mas não é exatamente um destino de praias, desse como tem outros aí que eu vou mostrar mais para frente, né? Continuamos a ver aqui o Porto de Nice. Nice tem uma parte, digamos, o centro histórico que fica aí ao redor do Porto, e depois tem essa avenida que vocês estão vendo aí, com uma praia de pedra grossa, não é? Que faz doer os pés, inclusive, não é? Que o pessoal utiliza como praia de Nice, né? Mas é famosa essa avenida junto à praia, como eu já disse, se chama a Promenade des Anglais, né? Para falar um pouquinho como é que essa região se torna importante, vamos recuar um pouco, vamos fazer só uma pequena notinha, né? Para que vocês para ver quando é que começou o turismo, que tem muito que ver com a nossa atividade. A primeira agência de viagens no mundo inteiro nasceu em Inglaterra com um cavalheiro que se chamava Thomas Cook. O Thomas Cook, em 1841, nasceu essa agência. E foi muito importante, começou levando ingleses de comboio, atravessavam o Canal da Mancha em barco, depois pegavam o trem outra vez, não é? Aqui na parte continental europeia, não é? Apareceu o trem apareceu nessa época, portanto foi muito importante na indústria turística. Foi também este Thomas Cook o primeiro que inventou os vouchers, não é? Que nós hoje em dia viajamos e chegamos no hotel, entregamos um papelinho, hoje em dia já é com o celular, mostramos a reserva, isso é um voucher, né? Você não paga nada, já pagou, e esse voucher, esse papelinho, essa reserva, você entrega e está tudo certinho. Então, quem inventou os vouchers foi esse cara, o Thomas Cook. Também outra coisa que ele inventou para fomentar o turismo, para aumentar, inclusive por causa do problema que tinham os turistas, que tinham que trocar dinheiro a toda hora, levavam grandes quantidades de dinheiro, era perigoso. Também inventou aquilo que se chama o voucher, o traveler check, não é? Que hoje em dia já não se usa, mas durante muito tempo, vocês se lembram bem que se utilizava o traveler check, não é? Que também foi este cara que digamos, que inventou, não é? Para como uma oportunidade de aumentar as suas vendas, né? Os destinos que vendia esse Thomas Cook eram, enfim, lugares nos Alpes, lugares onde havia vestígios arqueológicos, enfim, lugares bonitos onde tomavam sol, as montanhas, a neve, coisas que os turistas ingleses às vezes não estavam habituados, e os americanos que vinham para a Europa, não é? Frequentavam, digamos, esses lugares de luxo, não é? Não tinha nada a ver com o turismo que nós temos em dia. O turismo que nós temos hoje em dia, não é? Se pode dizer que começou em França também, com o governo do senhor Léon Blum, que tinha um governo socialista chamado Front Populaire, e foi ele que, pela primeira vez na história, decretou obrigatório 6 dias de férias pagas. Antes se descansava só ao domingo para ir à missa, né? Se trabalhava 6 dias por semana, de sol a sol, né? Muitos ainda se lembram nessa época. De maneira que também foi, a partir do momento em que aparecem essas férias pagas, o pessoal tem mais tempo para viajar, e aí começa o turismo, a massificação do turismo, como nós a conhecemos hoje em dia, e essa Costa Azul vai aproveitar muito desse período de férias, né? Nice se tornou, nos anos 20, um destino famosíssimo no mundo inteiro, não é? Tem algumas imagens aí, como é que o pessoal andava vestido na praia, não é? Com esses carros aí, esses automóveis da chamada Belle Époque. A Belle Époque é uma época que vai mais ou menos do final de 1800, quando terminou uma guerra entre França e a Prússia, que era a Alemanha, se quiserem, termina. A transição do século XIX, entra pelo princípio até 1914, que começou a Primeira Guerra Mundial. Então essa gente estava desejosa de viajar, de mostrar, de viver no luxo, os seus carros novos que apareciam, todos vestidos, né? Esses condes, condessas, esses grandes industriais, não é? Que vinham passear precisamente, aí estão vendo na parte superior à direita, como é que eles passeavam com uma sombrinha para não apanhar sol, todos vestidos dos pés à cabeça, né? E passeavam naquilo que é a chamada Promenade des Anglais, o passeio dos ingleses, não é? Se tornou famosa no mundo inteiro, aí parava a realeza toda, reis, príncipes, grandes industriais do mundo inteiro que vinham aí para encontrar os amigos, não é? Dessa época da Belle Époque, chamada da Belle Époque, não é? Nós temos esse hotel que fica em Nice, fica precisamente nessa promenade dos ingleses, na Promenade des Anglais, que é esse hotel, o mais famoso de Nice, que chama Negresco.
Le Negresco. O Negresco é um hotel de 5 estrelas, de luxo, não é? Que tem umas vistas maravilhosas, está mesmo aí juntinho à praia, não é? A tal praia que eu já falei, que não é de areia fina, não é? É uma areia um pouquinho grossa, não é? Mas é um dos poucos, há outros hotéis, mas este é o mais famoso de todos, que é o Negresco. Vocês, se vierem aí viajar para esse lugar, vocês podem entrar, vão no bar do Negresco e tomar aí um cocktail, tomar um champanhe num dos terraços, no restaurante panorâmico que esse hotel tem, por exemplo, não é? Nice não é só essa parte de... Nice já existia, é uma cidade muito antiga, não é? Aí estão vendo algumas imagens da cidade de Nice, a parte velha da cidade, com as casinhas típicas dessa tipo, enfim, de todo o sul de França, com essas cores ocre muito vivas, né? Cheias de pequenos restaurantes, né? Onde vocês podem comer, sobretudo, os pratos tradicionais do sul da França, que tem muito que ver com peixe, com ostras, com mexilhão, com champanhe, claro, com vinho fresco. No verão faz muito calor, no verão a temperatura, aí estamos num clima mediterrâneo, né? O clima mediterrâneo é quente e úmido, né? De noite e de dia não baixa a temperatura. No verão vocês têm temperaturas de entre 25, 30, 34, 35 e a temperatura se mantém, não é? É uma umidade, né? E aí que é agradável se de noite passear por essas ruelas aí da cidade, parar em um pequeno restaurantinho aí, tomar um champanhe, um vinho fresco, enfim, há que desfrutar um pouquinho dessa atmosfera maravilhosa, do charme que tem o sul da França, não é? Também se que tem para visitar em Nice, tem algumas, não tem grandes monumentos, não é? Não é exatamente uma das regiões mais monumentais da França, mas tem algumas coisas interessantes para visitar, desde a igreja de Notre-Dame, que vocês, Nossa Senhora, que vocês estão vendo à esquerda, aí onde há dias houve um atentado desses loucos islamitas radicais, não é? Que cortaram aí a cabeça, cortaram o pescoço aí ao padre durante a missa, não é? Foi uma coisa triste, né? Isso, enfim, também, são coisas que acontecem, não é? Esses atentados, essa gente louca, né? O centro da cidade tem também a igreja dos russos, não é? O Catedral de São Nicolau. A Catedral de São Nicolau é uma igreja ortodoxa russa que foi construída precisamente quando todos os russos do Império ainda, quando havia o Império Russo do Czar, né, no final de 1800, e depois no início de 1900, a Revolução Russa foi em 1917, e então muitos nobres russos, milionários russos da realeza, príncipes, fogem para o sul de França e, claro, tinham que ter uma igreja para comemorar os seus rituais, não é? E aí nasceu em Nice, como era uma zona muito frequentada por eles, não é? Pelo charme, pelo clima, por tudo isso, e pela comida, pelos vinhos, tudo isso, não é? Então, se construiu também essa Catedral de São Nicolau, que é uma igreja ortodoxa russa, e tem a Catedral de Nice, que é uma igreja católica apostólica romana, que vocês estão vendo aí uma foto, se chama Santa Reparata, que tem um nome italiano, que precisamente por essa origem italiana dessa região, não é? Que foi italiana durante muito tempo, não é? Também para passear, continuando na parte velha, aí essa praça é uma das mais famosas que existe em Nice, a Praça Massena. Aí tem as ruas que desembocam nessa praça, onde vocês podem encontrar lojas de grife, tem as lojas de luxo, claro, né? Tranquilamente, tem muitos restaurantes por aí também, bares onde vocês podem tomar um pouco de vinho, um café, um chá, o que quiserem, fazer comprinhas, não é? E aí pertinho também tem um grande jardim aí nessa praça. Oi, fiquei sem imagem. Ué, Marcos, fiquei sem imagem. Sim, alguém compartilhou a tela? Compartilha novamente aí, por favor. Já está? Sim, já voltou. Ok, então estava eu falando dessa Praça Massena, não é? Que tem aí um jardim muito grande que tem aí, não é? E tem uma estátua do Neptuno aí no meio, que é o rei do mar, e tem esse famoso edifício que é um homem com uma cabeça cúbica, não é? Que é a biblioteca, é uma escultura edifício, não é? É a biblioteca central da cidade, assim que também vocês passeando nesse jardim vão ver esse edifício, que é muito curioso, não é? Ver um edifício desse, um homem com a cabeça de cubo, não é? Cabeça quadrada. Já saindo de Nice, primeiro vamos olhar para o mapa que vocês têm aí, tem a cidade de Nice e tem
várias maneiras de chegar. Tem desde a autoestrada até três estradas mais pequenas, não é? Que se chamam as corniches. Né? Vocês podem ir pela estrada que vai junto ao mar, aí visitando pequenos lugares que ficam aí junto ao mar, mas eu aconselho para vocês que façam aquela que se chama a corniche média, né? Que é essa que está aí a laranja embaixo, né? Por quê? Porque tem umas vistas deslumbrantes sobre a costa que vocês vão fazer até chegar no Principado do Mônaco, né? Por isso, tomem atenção. Eu aconselho a vocês fazer a corniche moyenne. Né? Corniche é essa parte que vai aí, o moyenne corniche, que é laranja, que vocês têm uma vista espetacular sobre essa costa que é deslumbrante, linda, linda, né? Até chegar a Mônaco. O Principado do Mônaco é um principado que hoje começou nessa rocha, que se chama o Rochedo. Aí toda essa região pertencia a Gênova, uma cidade italiana chamada República de Gênova, não é? Até que em 1200 e tal, houve um senhor que era genovês, era italiano, de Gênova, não é? Pertencia a uma família de príncipes de Gênova que decidiu conquistar o Rochedo, utilizando um estratagema, não é? Isso aí estava ocupado, e então ele se disfarçou de monge, não é? Se vestiu de monge franciscano, bateu na porta dessa fortaleza aí e disse que tinha fome, se podiam alojar o cara lá um pouquinho, né? Aí abriram a porta, deixaram entrar e atrás dele foi uma quantidade de soldados, já estava tudo preparado e ele vai conquistar esse Rochedo, não é? Esse primeiro Grimaldi, que é como se chama a família do Mônaco, né? Se chamam os Grimaldi, chamava Francisco, chamaram a ele o espertalhão, né? O cara utilizou esse estratagema para conquistar o Rochedo, que mais tarde vai se tornar independente, né? E aí é hoje em dia que se chama o Mônaco, né? Por isso é que no brasão do Mônaco vocês têm esses dois monges com uma espada, que é uma recordação, digamos, dessa conquista que o cara disfarçado de monge, né? Enganou os ocupantes da fortaleza e aí vai conquistar. E aí, desde 1297, que essa rocha pertence, esse rochedo, né, pertence à família Grimaldi. E aí estão vendo essa parte que tem no alto do rochedo, vocês estão vendo um jardim, aí é o Palácio Real, que eu mais para a frente vou mostrar umas fotos, não é? O Palácio Real dos Príncipes, não é? Porque é uma monarquia. O Mônaco é muito pequenino, o país tem 2,2 km², né? Mais pequeno que o Mônaco, só o Vaticano, por exemplo, né? O Vaticano que nasceu em 1928, né? Que é um pouquinho mais recente do que o Principado do Mônaco, um pouquinho só, né? O Mônaco 1297 e o Vaticano 1928, né? Assim que aí estão vendo o Palácio Real, que eu já falei um pouquinho antes, que é esse Palácio Branco que fica nessa parte histórica, na cidade histórica, que se chama Mônaco, não é? E aí hoje vive o príncipe do Mônaco, que é o Alberto, não é? O Alberto que casou com essa menina que se chama Charlene, ele casou com ela é do Zimbábue, foi campeã olímpica pelo Zimbábue, não é? Era de natação. E aí o Alberto, depois de muitas aventuras, inclusive com algumas camareiras, não é? Empregadas de limpeza de muitos hotéis, o cara tinha filho legítimo por todo quanto é lugar. Todo mundo dizia que ele não se casava já, que o cara se casou tarde, né? Até que encontrou essa menina, a Charlene, se casaram e têm 2 filhos, não é? E hoje em dia as coisas estão tranquilas. Tem aí algumas imagens desde a sala do trono, da recepção, não é? Como se vê um ambiente de luxo, não é? Aí tudo vive nesse ambiente luxuoso, de charme, não é? E então aí é nesse palácio que eles vivem, não é? A família Grimaldi, aí tem outra vez o palácio é visitável, vocês podem visitar o palácio, tem horas estabelecidas, vocês controlem na internet as horas de abertura, visitam algumas salas, não visitam o palácio todo, não é? E aí dá para ver um pouquinho o palácio, que é interessantíssimo, é muito interessante. Para além disso, nessa praça do palácio tem um miradouro, não é?
um mirante que tem uma vista deslumbrante sobre todo o resto do Mônaco, né? A família Grimaldi, pois, mais recente, mais pertinho da idade contemporânea, você é famosa, o casamento do Rainier de Grimaldi, se casou com essa atriz de cinema americano, né, que se chamava Grace Kelly, né, que era muito famosa também na época, e tem 3 filhos, e os 3 filhos é o Alberto, a mais velha é a Carolina, aí quando era muito bonita, né? Depois tem o Alberto, que é de 50, a Carolina nasceu em 57, creio eu, depois tem o Alberto, que é 1 ou 2 anos depois, e tem a mais problemática da família, que era a Estefânia, né? Que, claro, aí estão tudo jovem. A mãe, a Grace Kelly, era lindíssima, né? Depois tiveram um acidente, a Grace Kelly vinha habituada àquela vida de Hollywood, não é? Muito mais aberta, de festas e bailes e tudo, e entrou enfim, numa corte europeia, né? Todo mundo diz, eu gostaria de casar com um príncipe, porque acham que é uma vida de sonho. Muitas vezes não é assim, tem muito protocolo, muitas regras. E aí a Grace Kelly começou a ter problemas, começou a beber, tomava muitos medicamentos para depressão, não é? E já quando era um pouquinho mais velha, ela estava dando um passeio de carro com a filha, a Stefânia, tiveram um acidente nas curvas do Mônaco e aí ela morreu nesse acidente. Alguns diziam que era a Stefânia que ia conduzindo o carro, não é? Isso, enfim, são teorias da conspiração. O que é fato é que foi um choque para o Mônaco, a morte da Grace, né? Teve uma vida complicada. E as filhas e o próprio filho é um produto, não é, dessa vida que parece que é uma vida de sonho, mas às vezes é mais complicada do que parece, com tanta regra, tanto protocolo, não podem passear sozinhos como qualquer mortal, não é? É uma vida um pouquinho dura, mas que, enfim, atrai muita gente ao Mônaco para desfrutar um pouco dessa atmosfera aí, digamos, de luxo, de grande luxo, não é? Por aí estamos falando de grande luxo, não é? Aí tem a outra vista da cidade o Mônaco está dividido, tem 2,2 km², tem 37 mil habitantes, não é? É muito pequenino, é um protetorado. Primeiro foi um protetorado de Génova, do Reino da Sardenha, depois foi de Itália, se quiserem, depois foi um protetorado da França. Não tem exército, tem apenas a guarda pessoal do príncipe, tem a polícia, claro, não é? Mas não tem nada mais do que isso, é um protetorado, não é? Tem o exército francês, é que protege hoje em dia o Principado do Mônaco. O Mônaco está dividido em 4 bairros, não é? Um deles é o que eles chamam o Rocher, Mônaco, que é onde vive o príncipe, onde tem o Palácio do Príncipe e onde vive também as 2 princesas, não é? Vivem todos naquela parte velha que eu já falei antes, e depois tem essa parte aí onde tem esses prédios altos aí que se chama Condamine, que é a parte que está à volta do porto de Mônaco, né? Onde se faz o grande prémio de Monte Carlo, do Mônaco, que eu já vou mostrar mais para frente, né? É a marina, é aí que se faz tudo, né? Tem outra parte que se chama Monte Carlo, que é onde tem o cassino, né? O cassino que eu já vou mostrar mais para adiante, e tem uma parte nova que fica detrás do palácio, né? Dessa parte, esse rochedo que tem o palácio, que se chama Saint-Louis. São 4 bairros, não é? São 4 bairros que eles chamam cidades, não é? Mas não são cidades, de facto são bairros do Mônaco, porque o Mônaco é muito pequenino, não é? Continuamos a ver aí a parte mais luxuosa, não é? Onde tem esses edifícios altos, tem hotéis de luxo, a clientela é de luxo, tem esses iates que vocês estão vendo aí, cada um maior que o outro e mais luxuoso que o outro. No verão, aproveitando o clima, tem festas, todos esses barcos, esses iates, têm festas de noite. O Clube de Monte Carlo também faz festas, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, que tem uma piscina e tem um restaurante, enfim, é uma coisa de grande luxo, né, de charme, né? Isso fica tudo nesse bairro pertinho da marina que se chama Condamine. Entrando na parte velha, começando as visitas na parte velha, nessa parte que tem o palácio, vocês entram primeiro num parque subterrâneo que fica debaixo do rochedo, não é? E aí tem umas escadas mecânicas, né, que vocês sobem e quando saem em cima, não é? Então vão ver esse edifício gigantesco que vocês estão vendo aí, que é o Museu Oceanográfico do Mônaco, não é? O primeiro diretor desse museu oceanográfico foi o famoso explorador chamado
Jean-Jacques Cousteau, não é? Tem aí o submarino amarelo, que foi um dos primeiros submarinos a fazer exploração dessas águas aí. Tem uma coleção dele, enfim, é um museu oceanográfico, tudo que diz respeito ao mar, né? Está aí nesse museu, que é um museu muito interessante para vocês visitarem. Aí na foto do lado direito vocês podem ver de novo esse museu oceanográfico. Vocês vão passar em frente ao museu, sempre subindo, vão chegar na catedral, onde se casou a Grace Kelly, onde se casam os príncipes, e se casou a Grace Kelly com o Rainier de Mônaco, e depois vão chegar a uma grande praça, onde tem o Palácio Real e tem o Miradouro sobre a Condamine e Monte Carlo do outro lugar, né? Esse edifício grande que vocês estão vendo é um museu oceanográfico, e tem também aí uma foto da fachada, que é a entrada, né? Depois, do outro lado, do lado oposto desse rochedo, que é o palácio onde tem os príncipes vivem, não é? Do outro lado, passando pela Condamine, vocês vão chegar no outro lugar, que é o Monte Carlo. Monte Carlo é famoso pelo cassino e pelo Hotel de Paris, né? O cassino de Monte Carlo nasceu no final de 1800. O arquiteto foi o mesmo, se já visitaram Paris, ou seja, óbvio, pelo menos nessas apresentações que nós fazemos, mostramos sempre uma foto da Ópera de Paris, a Ópera Garnier, de maneira que esse cassino, o arquiteto foi o mesmo, não é? Um jovem arquiteto francês chamado Garnier, que vai construir esse cassino e ópera. É tudo, é um conjunto, não é? Tem o cassino de um lado e tem a Ópera de Monte Carlo. Aí tem algumas imagens da fachada do cassino. Claro que os automóveis que vocês vão ver aí é tudo automóvel de luxo, não é? Desde os Ferraris, a Lamborghinis, Maseratis, os Mercedes, Rolls Royce, enfim, os carros mais caros do mundo, não é? Porque a clientela é gente de muito dinheiro, não é? Tem a ver aí uma imagem também desse edifício novo, que tem por cima, tem o cassino, não é? Tem o edifício do cassino. Isso é o Yacht Club de Monte Carlo, não é? Um edifício moderno, que é um hotel. E por cima tem o cassino e a ópera, e tem uma imagem também do interior desse cassino, que, enfim, é um cassino de grande luxo, não é? De grande luxo. Podem entrar, não está proibida a entrada, vocês podem entrar perfeitamente, sem qualquer problema. Para entrar nas salas de jogo, aí na roleta e a banca francesa, já têm que levar um terno, não é? Mas para entrar nas salas que tem as slot machines, isso aí, ou entrar só para pegar uma foto, não tem qualquer problema, não é? Eles deixam entrar sem qualquer problema. Não podem entrar de calção, não é? De bermuda não dá para entrar. Mas se forem com sapato de ténis, podem entrar perfeitamente na parte das slot machines do cassino, não é? Para irem jogar nas salas onde tem a roleta e tudo isso, já precisam de um ternozinho, tá? Também, claro, falando de Monte Carlo, é impossível não falar do Grande Prémio, não é? O primeiro grande corrida que se fez no Mônaco foi em 1929, não é? Uma corrida, claro que não eram hoje em dia é diferente. O Grande Prémio do Mônaco são 3.300 metros, né? 3 km e 300 metros de circuito. É um circuito urbano muito difícil, tem muitas corridas, não é? Muitas curvas, digo, não é? E aí podem ver nessa foto aí do lado esquerdo, tem a Marina e depois tem o percurso que faz o Grande Prémio do Mônaco, né? Em 1929, claro, tem aí uma foto, se corria com outro tipo de carros, né? O cara que mais vezes ganhou o Grande Prémio do Mônaco, pois foi o saudoso Ayrton Senna, né? Que aí está na foto com o Alain Prost, que era o seu grande rival da época, né? E aí foi o homem que mais vezes ganhou, o piloto que mais vezes ganhou o Grande Prémio do Mônaco foi o Ayrton Senna, que aí está com o Príncipe Alberto, ainda novinho, tem a Carolina com um chapéu maravilhoso, né? O Alain Prost, enfim, faz parte um pouquinho desse mito que é o Grande Prémio do Mônaco, né? Se vocês coincidirem na época do Grande Prémio, pois se preparem que as entradas são caras, são restritas, não pode entrar qualquer pessoa, não é? E é caríssimo, os hotéis então inflacionam os preços para um preço exorbitante, né? Aí passa diante do cassino, né? A meta onde tem a meta e o fim e o princípio, começa na Condamine, que é essa foto que vocês veem embaixo, que tem aí junto à Marina, é aí que parte, né? Depois vão pelas curvas, passam no famoso túnel e tal, e aí passam em frente ao cassino e ao Hotel de Paris,
que é um hotel de luxo, super luxo, né? Que é o hotel que vocês estão vendo aí no lado direito da foto, que tem o Cassino e tem o Hotel de Paris, né? Depois, saindo de Monte Carlo, Mônaco, regressam a Nice, vão descansar um pouquinho e já vamos em direção a Cannes. Cannes tem uma praia, essa assim, uma praia de areia fina, não é? É uma praia diferente, é famosa pela sua praia. Aí tem esse lugar que vocês estão vendo aí, se chama Croisette. Croisette vem de cruzeiro, não é? Vem de passear também, no fundo, também é muito famosa aí durante o tempo, a época em que fazem o Festival de Cinema de Cannes, que eu já vou falar mais para frente. O pessoal aí, tudo tem festa privada por tudo quanto é lugar, nesses hotéis maravilhosos que vocês estão vendo aí, caríssimos, não é? Se passeiam aí nos seus carros de super luxo, tem festas nos iates de luxo que tem em Cannes, não é? E aí na praia se apresentam meninas quase semi-despidas para que os paparazzi peguem fotos delas e tudo isso, né? Durante a época que não é o Festival de Cinema de Cannes, pois podem passear aí na praia, tem muitos restaurantes aí pertinho, junto a essa avenida que é ao lado do mar Mediterrâneo, não é? Que se chama Croisette, né? Aí tem mais umas imagens desse passeio marítimo, não é? Tem hotéis de luxo da Belle Époque e tudo isso, o Carlton, o Ritz e outros, não é? E aí vocês podem sentar num dos muitos restaurantes que tem, nesses restaurantes de luxo que tem junto à Croisette, nesses hotéis, não é? Como estão vendo iate e barquinho de todo tipo, não é? Aí é muito caro, a Costa Azul é muito caro, hein? Muito caro mesmo, hein? Por isso mesmo a clientela que para aí é uma clientela de alta, enfim, de alto poder econômico, né? Mas todo mundo pode passear, não tem problema nenhum, sentar, tomar uma cervejinha, um copo de vinho, almoçar. Tem restaurantes baratos, tem o McDonald's, tem pizzerias, tem esses restaurantes mais baratos, claro, também, não é? Não é só restaurante de luxo, não é? Portanto, essa parte é a parte central de Cannes, a parte mais famosa, onde todo mundo passeia, né? Que se chama Croisette. Claro que a época do festival é uma feira de vaidades, não é? O Festival de Cannes se apresentam vários filmes a concurso, não é? E aí há um que ganha a chamada Palma de Ouro, não é? Uma folha de palmeira, e vocês estão vendo aí onde diz Festival de Cannes, é uma pequena folhinha de palmeira feita em ouro, e quem ganha o filme que ganha recebe essa palma de ouro, não é? É um palácio dos festivais que está junto à marina, e aí, claro, se monta a famosa Passadeira Vermelha, onde atrizes e gente ligada à indústria do cinema vai desfilando, cada um com um vestido mais bonito que outro, não é? Desde muito tempo, o Festival de Cannes era famosíssimo, não é? Aí tem algumas personagens que passaram por aí, desde a Sofia Loren, né? Uma atriz italiana, mas não só, também a Marilyn Monroe, que aí está com a Ella Fitzgerald, que era uma cantora de jazz americana. Os americanos, então, adoravam Cannes, não é? Vinham muito atraídos pela Grace Kelly, né? A princesa do Mônaco, que casou com o príncipe, e, claro, eles vinham visitar a Grace Kelly ao Mônaco, ela chamava eles, e eles tornaram toda a Costa Azul muito conhecida, os americanos que vinham visitar a sua amiga Grace Kelly, e aí ficavam alojados em Nice, em Cannes, e também numa localidade que fica na Riviera Italiana, em Portofino, não é? Esses lugares muito exclusivos, e por isso tinham que encontrar um ambiente que era, digamos, importante para eles, um ambiente de luxo, não é? De festas e de glamour, não é? Por isso continua essa tradição hoje em dia, e aí estão vendo algumas imagens, enfim, de meninas vestidas com vestidos que custam milhares de euros, não é? Continua hoje, o Festival de Cannes é uma época importantíssima, cheia de festas por tudo quanto é lugar, não é? Também tem uma parte velha, claro, Cannes, que é esse pequeno vilarejo que fica junto ao porto, ao antigo porto de Cannes, um porto de pescadores, não é? E é aí que vocês podem encontrar também esses lugares mais acolhedores, passear por essas ruelas, sentarem num restaurantinho um restaurante mais cômodo, não é? Mais tranquilo, sendo longe daquela parte junto à praia, passear, comprar os souvenirs que fazem parte das nossas viagens, não é? São as memórias das nossas viagens, portanto também tem uma parte, digamos, de mais velha, não é? O Cannes velho. Não é?
Não, a Costa Azul não é só essas localidades que eu já falei, não é? Tem muito lugarzinho maravilhoso, não é? Pequenos lugarejos, pequenas cidadezinhas, muito coloridas, com uma parte velha junto ao mar, não é? Uma das mais famosas é Saint-Tropez. Saint-Tropez tem uma praia maravilhosa, não é? Uma praia de areia fina, que se tornou famosa, sobretudo, nos anos 60, quando os anos 60 são muito importantes, é uma época muito feliz na Europa, não é? É a época a seguir, acabou a Segunda Guerra Mundial, já está todo mundo tem pleno emprego, há emprego por tudo quanto é lugar, também se vão ganhando regalias sociais, as férias passam a um mês, não é? O pessoal se aposenta com 55 anos, não é? E então tem muito tempo livre, não é? É uma época do maio de 68, em Paris, é a época em que aparece um novo cinema, não é? Não era aquele cinema de Hollywood, tudo filmado em estúdio. É um cinema que vem para a rua, chamam isso a Nouvelle Vague, não é? A nova onda, não é? E então aparecem artistas de cinema famosos do mundo inteiro, não é? E então aparecem alguns, digamos, dos mais famosos, quando o cinema francês era importantíssimo no mundo, e o cinema italiano, não é? Aparece a Sofia Loren, aparece o Marcello Mastroianni, uma quantidade de artistas famosos, e aparece também uma coisa muito importante, que foi o biquíni, não é? Aí as mulheres antes na praia, e os homens também iam vestidos com um fato de banho que tapavam quase o corpo todo, não é? E aí inventaram o biquíni, um fato de banho com 2 peças. E aí essa menina que estão vendo aí, a Brigitte Bardot, pois ela vinha passear o seu corpo excepcional que ela tinha na altura, não é? Chamavam a ela na altura a mulher mais bonita do mundo, não é? E claro, atrás da Brigitte Bardot vinham, claro, o pessoal, não havia internet, o pessoal não via os atores na internet, então tinha que vir aos lugares que eles frequentavam para ver esses atores famosos. Para os homens era a Brigitte Bardot, não é? O animal mais belo em todo o mundo, como chamavam a ela na época, e as mulheres vinham também atrás de atores famosos, não era só o galã do cinema italiano, o Marcello Mastroianni, mas o galã do cinema francês, o Alain Delon, não é? Que está solteiro hoje, já tem 90 e poucos anos, não é? Está solteiro, meninas, se quiserem aproveitar, não é? Aproveita, né? Que ele está solteiro. A Brigitte Bardot continua vivendo em Saint-Tropez, ela tem aí a sua casa, não é? E aí vive, já tem também a sua idade, já tem 80 e picos anos, não é? Enfim, já não é uma jovem, mas continuam vivendo, e foram estes atores de cinema famosíssimos na época que atraem, enfim, todo mundo que queria ver esses atores famosos, e tornaram estes lugares, que eram lugares tranquilos, em lugares hoje em dia frequentados por milhões de pessoas, não é? Também fica perto de Nice e de Cannes, não é? Outro lugar que vocês podem visitar são essas pequenas vilas, não é? Esses pequenos aldeias e pequenos lugarejos que ficam aí na encosta, não é? Que são deliciosos, são maravilhosos. Um deles é esse, Aisne-sur-Mer, Aisne, sobre o mar, não é? Que tem uma vista espetacular de toda essa baía, que tem um porto embaixo chamado Aisne, não é? Enfim, com as ruelas típicas da Côte d'Azur, muito floridas. A Côte d'Azur, a costa da Provence, né? A província, é muito famosa pelas flores, pelo colorido, pela boa cozinha, os bons vinhos, pelos pequenos restaurantes maravilhosos em todo o cantinho, né? Onde você pode sentar aí tomando um vinho, almoçar, ou só comer alguma coisinha, tomar um vinho, para desfrutar essas paisagens maravilhosas, essas vistas excepcionais que se veem desde esses lugares um pouquinho mais altos, não é? Aisne-sur-Mer é outro lugar, não é? Outro deles é esse que estão aí, chama Villefranche-sur-Mer, outro, não é? Vila Franca sobre o mar, também outro pequeno lugar, vocês estão vendo aí algumas fotos, é delicioso, é maravilhoso, não é? Passear por aí, sentar num desses cafés, dar um passeio pelas ruelas dessas cidades velhinhas, muito coloridas, lindas, com flor por todo quanto é lugar. Enfim, a Costa Azul é para desfrutar, apreciar um pouquinho a beleza que tem essa zona da França, não é? Muito charmosa, não é? Outro lugar, aí tem, outro lugar famoso, outra praia famosa, se chama Antibes. Esta é famosa porque foi aí que viveu o Pablo Picasso, né? O Pablo Picasso viveu e morreu aí, não é? Vivia num castelo,
E então tem hoje em dia o Museu Picasso, se vocês quiserem visitar, para ver algumas pinturas desse gênio da pintura contemporânea. Se quiserem ir na praia, tem uma praia deliciosa também, com águas cristalinas, não é? Passear nessas ruelas da cidade, e sempre a mesma coisa, parar, porque essa zona vocês não podem ir com a ideia de visitar palácio e museu, tem que ir com calma, passeando, tranquilos, sentando, pegando foto, sentar num barzinho, no restaurante, comer a cozinha típica da Provence, e aí é assim, tem que desfrutar, é um lugar para se visitar com tranquilidade, não é? Sem estresse de horários, nem nada disso, não é? Para ir com calma. Bom, falando da cozinha, pois a cozinha da região da Provence é muito influenciada pela cozinha italiana e francesa, não é? Que é uma cozinha muito sofisticada. É uma cozinha chamada mediterrânica, não é? Com produtos frescos da terra e do mar, pois não é só pratos de peixe, tem as verduras grelhadas, tem o presunto, as azeitonas, tem o azeite, enfim, os docinhos, a carne. Em França se come maravilhosamente, não é? Por isso, aqui aproveitar também para comerem bem no sul da França, né? Muito sofisticada. Também o sul da França, essa zona da Provence, né? É famosa pelos perfumes, né? Os perfumes foram, os perfumes existem desde sempre, né? Mas a indústria dos perfumes começou no século XVIII, não é? Porque eles no século XVIII não tomavam muito banho, não é? Ou seja, se lavavam de vez em quando, não é? O primeiro cara que teve um banheiro completo foi o Luís XIV, na França, no século XVIII. Né? E segundo contam as más línguas, dizem que o cara só se lavou por completo uma vez na vida. Por isso já estão a ver. Né? Usavam, para que a pele se tornasse mais branca, usavam gordura misturada com pó de arroz, não é? E botavam na cara para a cara ficar mais branca, não é? Para não se confundirem com a pele escura de quem trabalhava no campo, não é? Essas madames e essa alta nobreza, não é? E claro que isso com aquelas perucas que usavam, aqueles fatos complicadíssimos, não é? Faziam muito calor e aí suavam muito, não é? E aí suavam muito e tinham que usar perfume, digamos, para que o cheiro do suor não fosse muito intenso, não é? E aí começaram a se perfumando, e nasce essa indústria dos perfumes, que hoje em dia é uma indústria que movimenta milhões e milhões, não é? E a maioria das fábricas de perfumes francesas ficam precisamente na Provence, porque utilizando precisamente o clima maravilhoso, tem flores de todo tipo, não é? Aí podem ver uma plantação de lavanda, não é? Que fica também a 1 hora e pouco de Cannes. Vocês podem chegar na primavera aos campos de lavanda, não é? E aí podem visitar uma fábrica de perfumes para verem como é que os perfumes se fazem. Muita gente não tem ideia como é que se fazem. Comprar perfumes, por exemplo, aí na Fragonard, que é uma das fábricas de essências, não é? Misturam as essências que vêm de todo o mundo, hoje em dia, para fazer os perfumes que os clientes pedem, não é? Clientes, casas de grife famosas, não é? Que pedem, eu quero um perfume com estas características, e então tem uma pessoa que chamam le nez, que quer dizer o nariz, são pessoas que têm um olfato, um cheiro um pouco especial, e aí entre as várias essências que há, eles vão pegando uma e outra, vão cheirando e tal, e fabricam o perfume que a empresa pediu, não é? Isso também é outra coisa interessante que vocês podem fazer, visitar uma fábrica de perfumes, que é muito interessante, não é? É uma visita muito interessante. Essa Fragonard é uma delas, não é? Outra coisa que podem fazer também, claro, é visitar uma vinícola, né? Visitar, fica aí juntinho ao mar também, tem muitos vinhos franceses, são deliciosos, não é? E então podem visitar também uma dessas vinícolas, e tem muitas vinícolas que fazem visitas, vocês explicam a vocês como é que o vinho é produzido, as várias qualidades que há de vinho na França, não é? E então vão provando, tem provas de vinhos, e aí normalmente botam alguma coisa para você comer, e aí podem provar desde os vinhos da propriedade até outros vinhos, como champanhe e outros vinhos, né, que são produzidos na França, né? Bom, e agora creio que terminou, assim que... termino com esta foto da Provence. Provence é toda a região onde fica a Costa Azul, não é? Uma vista maravilhosa, encantar, para ver se vocês se animam a visitar este lugar especial na Europa, que se chama Côte d'Azur.
Muito obrigado pela vossa atenção e, se tiverem perguntas, eu estou à vossa disposição. Muito obrigado.